nossa gestão está procurando utilizar essa infraestrutura que nós temos, que é do Parque de Exposição aqui de Paraná, para atender e para valorizar outros segmentos e outras modalidades de esporte. Então nós criamos o Chipa Country Motors, que é um evento, uma feira de esporte radical, que vai acontecer tudo dentro da arena da Expochipa. É um evento que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de abril. São eventos com prova de 3 tambores, com cavalo e moto. Prova de team rope, que é o laço em dupla. É o duelo, o grande duelo entre cavalo contra moto nos 3 tambores. É um evento diferente, de adrenalina, tanto para competidor como para quem está assistindo. E para lembrar que, valorizando também Prata da Casa, que é de Porto Velho, o cantor Léo Nascimento, aquele pedreiro de Porto Velho, né, apadrinhado pelo cantor Eduardo Costa, vai estar se apresentando na noite do dia 11 de abril, no sábado, dentro da Arena de Rodeio da Expochipa, um palco montado especialmente para a apresentação do Léo Nascimento, com um pré-show do Toninho.